Olá, eu sou a Adri e hoje eu vou falar com você sobre dumping. Dumping, o que é? Por que ocorre? Como evitar? O que é síndrome de dumping? Ela ocorre devido à passagem muito rápida dos alimentos do estômago para o intestino e pode se desenvolver depois de uma cirurgia para emagrecer, como bypass gástrico ou gastrectomia vertical, mas também acontece em pacientes diabéticos ou com síndrome de Zollinger-Ellison, por exemplo. Como acontece? Existem dois tipos de sintomas, sintomas imediatos e sintomas tardios. Os sintomas imediatos mais comuns da síndrome de dumping surgem imediatamente após a ingestão dos alimentos, ou até 10 a 20 minutos após, e incluem a sensação de peso na barriga, náuseas e vômitos. Entre 20 minutos e 1 hora podem surgir os sintomas intermediários, que podem levar ao aumento do abdômen, gases, dor abdominal, sudorese, tremedeira, cólicas e diarreia. Sintomas tardios podem surgir de 1 a 3 horas após a alimentação. Podem ser sudorese, ansiedade e irritabilidade, fraqueza, cansaço, tontura, tremores, dificuldades de concentração. Por que acontece? Geralmente, os alimentos ricos em açúcar, como doces, ou a ingestão de elevadas quantidades de alimentos provocam mais rapidamente o surgimento dos sintomas imediatos. Os sintomas tardios ocorrem devido ao fato do intestino delgado não tolerar a presença de açúcar, elevando a libertação de grandes quantidades de insulina, provocando hipoglicemia. Todos que operam têm dumping? Não é regra. Acontece com alguns e com outros não. Não dá para saber se você terá dumping ou não, somente após a cirurgia, ingerindo os alimentos e verificando as reações que essas causam. Existe tratamento? Os pacientes com sinais frequentes de dumping devem ser tratados com modificação dos hábitos alimentares, como evitar o consumo de açúcar e doces em geral, fracionar a alimentação em aproximadamente 6 refeições por dia, de 3 em 3 horas, com baixo volume, pouca quantidade. Não ingerir líquidos durante as refeições, devendo o consumo ocorrer 1 hora antes ou 1 hora depois da refeição. Aumentar o consumo de fibras e mastigar bem os alimentos. Como o consumo de carboidratos deve ser restrito, é necessário aumentar o consumo de proteínas para suprir a necessidade energética. Em alguns casos, a suplementação de fibras pode auxiliar no controle dos sintomas. No entanto, também pode ser necessário o uso de remédios prescritos pelo médico, que atrasam a passagem dos alimentos do estômago para o intestino e reduzem os picos de glicose e insulina após as refeições, diminuindo assim os sinais e sintomas provocados pela doença. Quando ir ao médico? O paciente deve ir ao médico quando tem sintomas que permanecem mesmo seguindo as indicações do gastroenterologista e nutricionista, ou tem perda rápida de peso, mas rápida demais, fora a expectativa da equipe, para ajustar o tratamento e prevenir complicações como a anemia ou desnutrição, e para conseguir fazer as atividades do dia a dia, pois o mal-estar limita a capacidade para trabalhar, tratar da casa ou fazer exercícios, por exemplo. O que fazer se eu estiver tendo dumping? Se apresentar os sintomas narrados anteriormente, deve parar o que está a fazer imediatamente e sentar ou deitar-se até que essas sensações passem. Caso a síndrome de dumping ocorra com frequência, procure o seu médico. Dicas: siga as recomendações do seu médico cirurgião e nutricionista sobre o quanto comer com relação ao tipo de cirurgia e quais os tipos de alimentos evitar. Mantenha refeições pequenas. Comer demais em uma refeição é muitas vezes uma causa de síndrome de dumping.
Beba pequenas quantidades de água durante o dia, porém evite beber líquidos durante as refeições, deixando seu consumo para até 1 hora antes das principais refeições ou 1 hora depois. Considere manter um diário alimentar. Certos alimentos podem causar a síndrome de dumping em algumas pessoas. Manter o controle de o que você comeu quando os sintomas começaram ajuda a evitar os alimentos no futuro. Consuma alimentos ricos em proteínas como carne, peixes e ovos. Consuma alimentos ricos em fibras como repolho, amêndoa ou maracujá, por exemplo, pois diminui a absorção da glicose. Em alguns casos, pode ser necessário tomar suplemento nutricional de fibra. Evite alimentos ricos em açúcar como bolos, biscoitos, pães, refrigerantes. Sendo importante, procurar no rótulo dos alimentos as palavras lactose, sacarose e dextrose, porque são rapidamente absorvidos e provocam agravamento dos sintomas. Fique longe de frituras. Nada de carne frita, pastelzinho frito, coxinha frita. Evite o máximo possível todo tipo de fritura. E a última dica: evite alimentos com lactose, principalmente leite, sorvetes e queijos, que aumentam o trânsito intestinal. Ao comer ou tomar, coloque sempre em pequenas quantidades ou você pode passar mal de imediato. Muito obrigada por terem assistido, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, comente aí o que achou do vídeo, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e até a próxima!